Meu boa tarde, agradecer a presença de todos. Vamos dar início à nossa sessão. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo paraibano, declaro abertos os trabalhos que têm como objetivo discutir a campanha da fraternidade da CNBB de 2023, Fraternidade e Fome, com o lema Dá-lhe voz de mesmos de comer. Gostaria de começar esta nossa sessão convidando os membros da mesa, os convidados. Já li. Convido a todos para fazer parte da mesa. Inicialmente, convido o deputado Chió para secretariar os trabalhos. Já li. Padre Luiz de Souza Júnior, alegria imensa tê-lo aqui conosco. Representando nosso arcebispo, Dom Delso. Convido também o senhor Vanderlan Paulo, diácono, que vai fazer uma exposição aqui para todos nós. Convido também o diácono Jada Medeiros, da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Convido a compor a mesa o vereador da cidade de Guarabira, Ramon Menezes. E, por último, gostaria de convidar para compor a mesa a senhora Denise dos Santos, lá do Cordão Encarnado. Convido a todos para fazermos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo. Vamos nos manter em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
comunicar a todos que o senhor José Vicente, cantor e compositor, está se fazendo de forma presente, de forma remota, que vai participar da nossa sessão. Nesse momento, eu solicito ao deputado Chió que possa assumir a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer a saudação inicial. Mas antes tem um expediente em mesa para ser lido. Bom dia a todos e todas e todes. Queria aqui cumprimentar a todos que vêm aqui à nossa Assembleia Legislativa da Paraíba. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui a justificativa do deputado presidente Adriano Galdino, né, que por outras agendas, infelizmente, não vai poder participar dessa sessão especial. Lei do expediente. Queria aqui registrar a presença do Padre Carlos, da Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Cabedelo, do Padre Francisco de Assis Azevedo, da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, da senhora Arlenilde Aguiar, que é ouvidora pública da Assembleia Legislativa da Paraíba, a senhora Miranda Cândido, ouvidora adjunta da Assembleia, o senhor Caio Cardoso, da comunidade Obra Lumen, Almir José, representando a comunidade Lumen também, e senhor Genieres Ferreira e Ferreira Neto, que são do Instituto Absalão Neto, Absalão, da cidade de Nova Floresta. Sejam bem-vindos aqui à nossa Assembleia. Também registrar aqui a presença do Padre Adelino, ex-vereador, ex-deputado e vereador desta casa. Seja bem-vindo, Padre Adelino. Lido o expediente, senhor presidente. Eu convido o deputado Chió para assumir os trabalhos. Meu boa tarde a todos novamente. Dizer da alegria, da satisfação de poder estar iniciando essa sessão especial ao lado do deputado Chió, tem tido um papel importante, relevante na defesa dos direitos humanos nesse estado aqui na Assembleia Legislativa, e para a gente é uma alegria imensa poder compartilhar com cada um de vocês que vieram prestigiar essa sessão, cujo tema para a gente é fundamental. É um tema que, infelizmente, é muito atual, que é exatamente o tema que trata da fome. O Brasil voltou ao mapa da fome desde o ano passado, e a gente sentia que a fome estava voltando a esse país. Mais de 33 milhões de brasileiros hoje passam fome. E o combate à fome, o alimento é algo sagrado e que todo cidadão deve ter direito. É um direito humano fundamental. Portanto, no momento que a gente vivencia hoje, é o momento da gente elaborar políticas públicas nesse sentido, de combater a fome, e, por consequência, vem a miséria, vem o desemprego, e, sem dúvida alguma, que a Conferência Nacional dos Bispos Brasileira, nossa CNBB, está de parabéns, porque faz um chamamento não só aos governos, não só às entidades, às instituições, mas, acima de tudo, a cada um de nós, como cristão, como cidadão, como ser humano, para que, de forma fraterna e solidária, a gente possa dar nossa contribuição para combater a fome. Vocês imaginam que é a dificuldade de um cidadão que vai dormir sem ter a garantia de que no outro dia vai poder se alimentar e alimentar a sua família. O termo insegurança alimentar é exatamente isso. É a pessoa se sentir insegura, a incerteza, saber que no outro dia ela não tem aquela garantia de que vai ter o alimento na sua mesa. E isso se repete dia após dia, semana a semana, mês após mês, na vida de muita gente nesse país. Portanto, esse tema merece de todos nós uma atenção muito especial. Eu chamei essa sessão aqui na Assembleia para que a gente possa compartilhar esse tema, a campanha da fraternidade, com muita gente no nosso estado e na nossa cidade. Trazer esse tema para a Assembleia Legislativa é a certeza
de que aqui a gente vai poder elaborar políticas públicas, que a gente vai botar na pauta da discussão da casa, que muitas vezes fica no campo da política, a gente trazer a política positiva também da elaboração de projetos, de ações nesse sentido. A gente está sentindo que o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional, ele vem sendo desativado ao longo dos anos no nosso país. As políticas públicas não estão sendo colocadas em prática no combate à fome. Então, é importante, é essencial que a gente possa fazer esse chamamento aos deputados, às deputadas, no sentido que a gente possa pautar, fazer parte do dia a dia, do nosso cotidiano, né? Durante todo esse ano, principalmente, mas durante muitos e muitos anos pela frente, para que a gente possa claramente ter a oportunidade de trazer esse debate, de que a gente aqui consiga traduzir em respostas concretas o combate à fome no nosso estado. Então, eu não queria começar essa sessão e terminar essa sessão, Padre Francisco, sem ter uma alternativa, sem ter algo mais concreto para a gente poder apresentar. E aí eu estou apresentando hoje, nesta casa, um projeto onde a gente vai inserir a Comissão de Combate à Fome na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Nós temos a Comissão de Saúde, nós temos a Comissão de Educação, nós temos a Comissão de diversas políticas públicas, mas está faltando uma comissão onde a gente possa dialogar, elaborar projetos, leis, estabelecer parcerias com a sociedade, com a igreja, com todos aqueles que querem dar a sua contribuição de maneira efetiva no combate à fome no estado da Paraíba. Então, é uma proposta que nós estamos apresentando de maneira concreta, verdadeira, que vai tramitar nessa casa. Eu não tenho dúvida que nós vamos receber o apoio de todos os deputados e deputadas que compõem a Assembleia do Estado da Paraíba. Essa é a nossa mensagem de fé, de confiança, de otimismo, para que a gente possa usar a força de cada um enquanto cidadão, ser humano e cristão, com a força de políticas públicas que efetivamente possam ser colocadas em prática e transformar-se num instrumento valioso de combate à fome. 33 milhões de brasileiros hoje passam por essa necessidade, por essa insegurança alimentar. O Brasil tinha saído do mapa da fome. Infelizmente, nós retornamos o mapa da fome desde os últimos 2 anos, né, do governo anterior. E aí não é disputa política, é uma realidade concreta. Porque não dá para minimizar o efeito da fome, não dá para minimizar o efeito do desemprego, né, da miséria. Então, a gente efetivamente precisa dar as mãos, transformar esse instrumento importante aqui na casa, para que, de forma conjunta, repito, com muito diálogo, com muito entendimento, a gente possa acompanhar primeiro e potencializar o que já está sendo feito, deputado Chió, no Estado, em cada município, na igreja, nas comunidades, nas pastorais, para a gente poder dar as mãos e aqui na Assembleia a gente ter também um espaço valioso para elaborar essas políticas públicas, para fortalecer o que já existe e trazer novas ideias, novos projetos, e também cobrar do governo federal, sem dúvida alguma, que tem o combate à fome como prioridade, no sentido de que a gente possa ampliar o número de restaurantes populares nesse Brasil, o número de cozinhas comunitárias, as parcerias com as instituições, com as associações, que a gente possa efetivamente também fazer com que a gente possa trazer para cada estado do Brasil, para cada cidade do Brasil, um investimento ainda maior, como está sendo feito no Bolsa Família. Eu lembro, Padre Luiz Júnior, que quando se discutia projeto de Bolsa Família, muita gente era contra e dizia, mas tem que ensinar a pescar. Não pode dar o peixe pronto. Só que, antes de pegar o peixe, se a gente não tiver com o estômagozinho cheio, a gente não consegue nem pensar, nem refletir e nem resolver determinados problemas da sociedade. Então, hoje, a gente vê que o Bolsa Família entra governo, sai governo e se consolidou como algo, como uma política pública essencial no combate à fome, à miséria, gerando mais bem-estar e mais qualidade de vida, principalmente para as pessoas que mais precisam. E, claro, fortalecendo a criança. Atualmente,
a gente vê aí que houve um incremento no Bolsa Família de R$ 150 por cada criança abaixo de 6 anos de idade. E R$ 50 para a criança acima dos 6 anos até os 18 anos. Então, esse é um instrumento valioso, mas que ele precisa estar associado com diversas outras políticas públicas, e é isso que a gente quer discutir aqui, é isso que a gente quer debater, é isso que a gente quer elaborar, para que todos possam dar uma contribuição fundamental no combate à fome nesse país. Repito, é um direito humano essencial, é um direito humano fundamental, o direito ao alimento, é um direito sagrado, eu diria. As pessoas poderem se alimentar. Então, essa mensagem de fé, de confiança, de otimismo, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Estou fazendo uma fala de apresentação, uma fala rápida, mas já colocando que essa sessão ela já sai de maneira produtiva, porque eu tenho certeza que esse projeto que nós estamos apresentando hoje vai fazer com que a gente dê uma sequência a tudo que foi elaborado, tudo que foi discutido, tudo que foi sugerido nessa sessão, e a gente possa criar esse diálogo franco, aberto, verdadeiro, dar as mãos para a gente gerar mais bem-estar, qualidade de vida, de forma solidária e fraterna. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao deputado Chioco, que vai fazer sua saudação inicial. Boa tarde, mais uma vez. A gente fica muito feliz aqui nessa Assembleia, deputado Luciano, quando a gente vê rostos novos aqui. A gente, muitas vezes, nós ficamos, como deputados, meio sozinhos aqui. É muito bom ver o povo na casa do povo. Fico muito feliz com a presença de todos e todas aqui. E queria aqui cumprimentar o deputado Luciano pela sensibilidade. Luciano, deputado cristão, uma pessoa que acompanhou ele nas redes sociais, ele está sempre lá aos domingos na missa. Parabéns, Luciano. Cuidar do espírito é tão importante quanto cuidar da barriga. Queria cumprimentar o reverendíssimo Padre Luiz, vigário-geral daqui, e, ao mesmo tempo, já levar nosso abraço e nosso apreço a Dom Delso, deve nosso carinho ao nosso arcebispo da Paraíba. Cumprimentar aqui ao diácono Vanderlan, que vai apresentar um pouco da sua experiência e do cenário da fome e da campanha da fraternidade no Brasil e na Paraíba. Cumprimentar ao diácono Jader Medeiros, da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, ao vereador Ramon Menezes, que também é um militante da igreja lá em Guarabira. Mando nosso abraço também, Ramon, ao Dom Aldemiro, nosso bispo lá da região de Guarabira, que tem uma sensibilidade muito grande, é uma pessoa que eu gosto muito. E mandar um grande abraço também aqui, representando os leigos e leigas nesse momento, a senhora Denise dos Santos. E falar em fome, eu me lembro muito da minha vida de infância. Eu nasci em uma zona rural, vivi sempre a minha vida numa zona rural chamada, o nome do meu sítio chama-se Gravataçu. Ficava entre Esperança e Remígio, lá na roça. E o tempo da quaresma era algo muito forte para mim. Nos finais dos anos 80, início dos anos 90, o tempo da quaresma, que é um momento de, muitas vezes, de se jejuar, de se suprimir o alimento para fazer uma reflexão da vida, mas para aqueles vizinhos meus, lá do sítio Macaquinhos, Gravataçu, Mulatinha, era o momento onde o pobre passava mais bem. Porque essa história de jejuar, eu me lembro que filas e filas na Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, a gente via muito nas estradas as pessoas com sacolinha passando de casa em casa. E eu me lembro muito da frase: me dê um jejunzinho para minha mãe jejuar. O jejunzinho para minha mãe jejuar era para matar a fome. Porque jejum é outra coisa. Jejum é se privar do alimento. E naquele momento, o jejunzinho era na quaresma,
que o pobre se alimentava. Nós vivíamos um momento de muitas privações. Naquele momento, Padre Adelino. E em 2000, felizmente, em 2014, nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome. Muito por políticas públicas, como o Bolsa Família, como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, mas também por muita gente. O bom de uma campanha da Fraternidade, secretária Dilma, o bom de uma campanha da Fraternidade, que o tema é fome, é que eu sei que a maioria daqui de vocês, a maioria, de alguma forma, faz um trabalho social caladinho, tentando diminuir, dirimir, matar a fome de muita gente. Esse é uma questão que a gente, deputado Luciano, precisa também refletir. Não é só o governo, e aqui na Paraíba eu posso acentuar que nós temos políticas muito importantes, o prato cheio, o tá na mesa, que chega, cidades como Nova Floresta, tem 250 marmitas todos os dias para as pessoas carentes. E ainda não dá, ainda é insuficiente. O restaurante está na mesa, os restaurantes populares que existem em João Pessoa, em Campina Grande. Mas, além da política pública, a quantidade de pessoas voluntárias que querem ajudar a alimentar outras pessoas é uma imensidão. Talvez, e eu quero parabenizá-lo, Luciano, pela proposta de criar aqui uma comissão, mas talvez, se a gente não conseguir uma comissão, podíamos criar uma frente parlamentar de combate à fome aqui. Isso mesmo, pode colocar meu nome aí embaixo. É que a gente possa identificar os inúmeros grupos de voluntários que estão no Valentina, que estão aqui, 6 horas da noite, aqui. Passe aqui, na frente da Assembleia Legislativa, para vocês verem o tanto de pessoas voluntárias, sem ganhar R$1, que faz aquilo com amor e com carinho. Então, trazer a campanha da fraternidade, esse tema do combate à fome, é essencial, e eu quero parabenizar a CNBB, porque são momentos como esse, são políticas como essa que nos deixam mais cristãos. Qual o sentido de ser cristão se não for servir? Minha mãe diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Era um lema que ela me diz. Então, é muito pertinente o que a CNBB fez e que a gente possa aqui no Parlamento, na Assembleia Legislativa da Paraíba, procurar nos projetos que chegam aqui, nos orçamentos que vai chegar aqui, a gente está discutindo aí em breve a nossa lei orçamentária anual, e que a gente possa, por exemplo, fortalecer um programa, por exemplo, como o PAA. Eu não sei se vocês conhecem, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, em que fortalece o agricultor que está produzindo, e aquele alimento produzido, o jirimu, a macaxeira, a batata, o feijão, o milho, gera recurso na comunidade e, ao mesmo tempo, chega na creche, chega na pastoral da criança, chega nas comunidades mais carentes. Então, um programa como o PAA, nós precisamos brigar, Luciano, e o senhor tem ainda um maior desafio, porque o senhor é da comissão de orçamento dessa Assembleia, para engordar o nosso PAA. Engordar o orçamento e colocar mais emendas para que a gente tenha mais recursos para a compra de alimentos pelo governo e que aí os centenas de milhares de voluntários que tem nessa Paraíba possam matar a fome daquelas pessoas. Como disse Luciano, ninguém pensa quando está com fome. É muito fácil falar. Mas quantos daqui já passou fome mesmo? Talvez nenhum de nós tenha passado fome. E é preciso refletir sobre isso, porque senão a gente não vai construir uma sociedade melhor. Obrigado a vocês pela atenção e que a gente tenha uma sessão especial. Fico muito feliz em poder estar compartilhando com você, Luciano, nesse momento. Um grande abraço a todos.
Neste momento, eu quero convidar o coral seminário da Arquidiocese da Paraíba para cantar o hino da campanha da fraternidade. Show de bola. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dá-lhes aos mesmos de comer, dá-lhes aos mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia nossa pobreza para o mundo mais justo formar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dá-lhes vós mesmos de comer. Unidos nesse tempo propício, de jejum, oração, caridade, recordemos, pois é nosso ofício, cultivar e implantar a bondade. Ó bom mestre, corremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dá-lhes vós mesmos de comer, dá-lhes vós mesmos de comer. A ausência da fraternidade
nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom mestre, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dá-lhes vós mesmos de comer, dá-lhes vós mesmos de comer. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante, a carência do amor mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dá-lhes vós mesmos de comer, dá-lhes vós mesmos de comer. Nas cidades em todo lugar, que se abra o nosso coração, a alegria de poder partilhar o pão nosso em feliz oração. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dá-lhes vós mesmos de comer, dá-lhes vós mesmos de comer. Quero convidar agora o diácono Vanderlan, diretor do Centro de Estudos da Arquidiocese da Paraíba, para expor o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e fome. Registrando a presença aqui do padre Romualdo, da paróquia Nossa Senhora do Livramento, em Santa Rita. E já Zé Vicente viu a música cantando aqui, tocando, já se animou lá para também, depois do Vanderlan, poder falar. Valeu, Zé. Boa tarde a todos. Quero saudar a figura do nobre candidato, deputado Luciano, candidato deputado Luciano Cartacho, deputado Chió, padre Luiz Júnior, Jader, nossa querida amiga, representando as leigas, os leigos, todos os políticos, partidários ou não aqui presentes, e também os nossos irmãos no clero, irmãos de caminhada. Um abraço especial para o nosso amigo José Vicente, salmista dos nossos dias, que canta a esperança do povo de Deus, comprometida com as mudanças sociais, com as transformações que são necessárias nos nossos dias. Nós vamos refletir brevemente sobre fraternidade e fome, porque é urgente tratar dessa temática, é urgente tratar desse tema, uma vez que, como nos recordava o deputado Luciano Cartacho, nós voltamos a viver com certa intensidade a experiência da fome. Voltamos ao mapa da fome e isto atinge diretamente a vida, a existência dos cristãos. O tema da campanha da fraternidade é fraternidade e fome, e o lema é um imperativo para todos aqueles que se consideram como discípulos de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não há como delegar esta missão ou essa tarefa. É responsabilidade de todos os cristãos, mas também de todos os homens e mulheres de boa vontade. Como nos lembrava também o deputado Chió, é um direito humano que deve ser defendido em todas as circunstâncias. O alimento, que deve fazer base, fazer presença junto às famílias. A igreja no Brasil, de certo modo, sofre diversos ataques, até mesmo dentro do próprio espaço eclesial, de forma contraditória, quando se fala da campanha da fraternidade. Já há algum tempo no Brasil, nós que fazemos parte da igreja,
somos chamados de comunistas ou de algo semelhante por falar de temáticas sociais. Isso não nos é estranho. E, em nenhum momento, a CNBB ela recua no que diz respeito à reflexão sobre as questões sociais que dizem respeito ao tempo em que vivemos. Desde 1961, a partir da Arquidiocese de Natal, quando Dom Eugênio Salles ainda era bispo auxiliar daquela diocese, nós tivemos algumas experiências de campanha de fraternidade. Em 1962, no ano seguinte, a campanha da fraternidade foi diretamente articulada com o tempo da Quaresma, de tal modo que a campanha da fraternidade ela se inicia na quarta-feira de cinzas e prossegue até o ano seguinte. Vejam, não são apenas 40 dias refletindo sobre uma temática para alcançar a santidade ou se parecer com Jesus. É toda uma vida, é toda uma existência refletindo sobre esses temas. Nós já tivemos a oportunidade em outros momentos de refletir sobre o tema da fome, mas, infelizmente, tivemos que voltar a refletir sobre tal temática. Tanto em 1975 quanto em 1985, a CNBB propôs que todos os cristãos, homens e mulheres de boa vontade, refletissem sobre o flagelo da fome. E era assim que eram chamados, sobretudo aqueles que migravam do Nordeste ou do Norte do Brasil para outras regiões desse mesmo país, em busca de sobrevivência, flagelados, castigados pela seca, pela fome. A CNBB nos provoca, então, uma reflexão acerca das fomes que possuímos. Sem sombra de dúvida, aquela que é mais visível, que nos toca diretamente, que já foi elucidada nos primeiros momentos de nosso encontro dessa sessão, é a fome de alimento. Porém, precisamos refletir também sobre a fome de moradia, a fome de bebida, a fome de lazer, que são esses aspectos tão necessários para que possamos ter dignidade, para que todas as pessoas tenham dignidade. E a CNBB elenca exatamente todas essas fomes, todas essas sedes. Quem dera que já tivéssemos supridas todas as fomes, todas as sedes, e já tivéssemos apenas a fome e sede de justiça presente nas bem-aventuranças. Vejam, a campanha da fraternidade, portanto, ela continua a refletir sobre aquilo que é decorrência da exclusão, aquilo que é decorrência do egoísmo, do individualismo, ou mesmo, como vai apresentar o texto da campanha da fraternidade, da nossa má conduta moral. Há um tipo de moralidade que se estabeleceu que vai ser alvo das críticas da própria CNBB, pautada exatamente no egoísmo, na decadência, no distanciamento, no congraçamento da vida entre irmãos. O Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 16, nos apresenta o refrão, o mote, que vai nos embalando ao longo de todo esse tema da campanha da fraternidade. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas antes de chegar a essa mesma cena, o próprio Jesus foi movido por grande compaixão. Acredito que a campanha da fraternidade ela tem, sobretudo, esta preocupação para com todos os homens e mulheres, sensibilizar para que saiamos da indiferença, para que possamos ter compaixão, para que possamos traçar, trilhar os mesmos caminhos daqueles que estão à margem, daqueles que sofrem. Jesus não foi, em momento nenhum, indiferente ao sofrimento humano. Esta é a grande tarefa da campanha da fraternidade, provocar em nós o desejo de nos tornarmos parecidos com Jesus a partir da experiência da sensibilidade, a partir da experiência do cuidado, a partir da experiência do zelo para com as pessoas. É esta uma das grandes tarefas a serem desenvolvidas. Depois, além desta expressão, que nasce da questão da compaixão como um valor a ser exercido, e ele não é específico dos cristãos, mas está presente também em outras expressões religiosas,
como, por exemplo, o budismo, que é mestre na compaixão, vem nos provocar para que possamos carregar a cruz com os outros, para que possamos ser solidários, para que possamos promover a libertação e a justiça das pessoas. O Papa Francisco vem insistindo repetidas vezes que, em grande medida, a exclusão social, a fome, a miséria, essa desfiguração do homem ocorre graças à economia que toma conta do mercado, que toca a nossa existência, que toca as nossas relações. E sobre isso, ele vai dizer: digamos não a uma economia de exclusão e desigualdade, onde o dinheiro reina em vez de servir. Esta economia mata, esta economia exclui, esta economia destrói a mãe terra. A economia não deveria ser um mecanismo de acumulação, mas a condigna administração da casa comum. Uma economia verdadeiramente comunitária, poder-se-ia dizer, uma economia de inspiração cristã, deve garantir aos povos dignidade, prosperidade e civilização em seus múltiplos aspectos e nos propõe, no contexto atual, buscar nos ensinamentos de Jesus a nova lógica, capaz de gerar uma nova economia que promova vida digna para todos. É o que o Papa Francisco vem insistindo em falar sobre a economia de Francisco. A economia de Francisco e Clara, onde o lucro não é o primordial, mas a relação entre os homens, as pessoas que devem ser valorizadas, que devem ser enxergadas. O Brasil, por sua vez, sempre se destacou pela sua qualidade das terras, as terras férteis, escuras, irrigadas por vários rios. A Paraíba, por exemplo, no nosso litoral, é bastante privilegiado nesse sentido. E se nós sairmos daqui para Alagoas, a terra do meu querido padre Luiz Júnior, não é? Ou se formos em direção ao nosso agreste, vamos encontrar vários canaviais, não é? Mas dentro dessas mesmas experiências carregam grandes contradições. Dentro dessas mesmas experiências, nós temos muitas contradições. Populações inteiras que vivem à margem e que vivem a experiência do sofrimento. No início da colonização, se dizia, já na nossa primeira carta, a carta de Pero Vaz de Caminha, que era muito bom de se ver as favas que poderiam ser produzidas no Brasil, graças à fertilidade dos nossos solos e à qualidade dos nossos rios. Na época de Getúlio Vargas, durante a era Vargas, entre os anos 30 e 45, a propaganda que se vendia para o exterior era que o Brasil era o celeiro do mundo. E que coisa mais escandalosa, pensar que nós somos o celeiro do mundo e um país que se diz como a maior potência católica ou cristã naquele período, ser exatamente um ambiente onde a fome e o flagelo da desigualdade social assolava esse país. Hoje, nós poderíamos até ampliar, quando falamos dos cristãos, não apenas católicos, mas pensar exatamente quanto escândalo não causamos, exatamente por conta das questões sociais, por conta da fome. O que nós temos feito de forma muito concreta com relação a isso? A fome, vai dizer o Papa Francisco, é um escândalo. A palavra escândalo é de origem grega, que quer dizer pedra de tropeço. Quer dizer isso. Escândalo é uma expressão que foi incorporada à língua portuguesa, mas quer dizer exatamente pedra de tropeço. A fome é algo que nos faz cair. Jesus, inclusive, foi tentado depois de 40 dias de jejum, 40 dias de fome. E o Evangelho faz questão de dizer que depois que esteve com fome, ele também esteve fraco. O deputado Chió dizia da necessidade de ter a barriga cheia. O deputado Luciano também falava disso. Para quê? Para evitar, inclusive, as seduções das propostas, as tentações que possam surgir por conta das carências que vivemos. Vejam, é exatamente nos momentos de maior privação que o tentador, que as dificuldades, que os males, que os tropeços podem aparecer. Isso aqui é apresentado no texto da campanha.
E o Papa Francisco vai dizer o seguinte: produzimos comida suficiente para todas as pessoas, porém, muitas ficam sem o pão de cada dia. O nosso problema não é a produção de alimentos, não é a produção de grãos, é a distribuição de renda, é a distribuição de alimentos, é a distribuição deste mesmo pão. Isso constitui um verdadeiro escândalo, um crime que viola direitos humanos básicos. Portanto, é um dever de todos extirpar essa injustiça mediante ações concretas e boas práticas e mediante políticas locais e internacionais ousadas. É um trabalho conjunto. É um trabalho que envolve igrejas, homens de boa vontade, que envolve a política, que envolve esta preocupação para com todos. O Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, foi interrogado sobre a fome no Piauí, na região do Nordeste, e aí ele dizia: fome não, fome de Deus, sim. Fome de justiça, sim. É disso que precisamos. Mas a fome, como nós temos, como fruto de uma perversão, da maldade ou da desigualdade humana, jamais pode existir. Não é da vontade divina. Na tradição da igreja, a igreja sempre se encarregou de elencar obras de misericórdia espirituais e corporais. Nesta sessão de hoje, nos interessam as obras corporais, que são relativas exatamente à experiência de fome. Aqui vai aparecer como principal preocupação, a primeira das obras de misericórdia, isso vale para todos os cristãos, dar de comer a quem tem fome. É a primeira. Não tem nada de partidarismo ou coisa semelhante. Dar de comer a quem tem fome. Isso é para todos os cristãos. Jesus, no final do Evangelho de Mateus, faz questão de dizer: estive com fome e me destes de comer. E continua: dar de beber a quem tem sede. Dar pousada aos peregrinos. Nós temos um problema sério com relação à migração. Quantos irmãos da América Latina, venezuelanos, nós não já encontramos nos semáforos de nossa capital? Então, é algo para a gente refletir. São nossos irmãos. Depois, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, e não apenas visitá-los, mas reabilitá-los. Essa é a tarefa dos cristãos, dos homens de boa vontade. E, por fim, sepultar os mortos, os falecidos. Num quadro como o da pandemia, nós sabemos o que significou não poder sepultar os mortos, não poder se despedir. Então, vejam que nós temos estas obras como sendo 7 obras que dizem respeito, de algum modo, a acabar com a experiência desta fome material, desta privação, a preocupação da igreja com qualquer tipo de privação. São Basílio Magno, um grande nome da tradição monástica, vai dizer: o pão que para ti sobra é o pão do faminto. A roupa que guardas mofando é roupa de quem está nu. Os sapatos que não usa são os sapatos dos que andam descalços. O dinheiro que escondes é o dinheiro do pobre. As obras de caridade que não praticas são outras tantas injustiças que cometes. Quem acumula mais que o necessário pratica crime. É isso que vai dizer São Basílio Magno. É um convite para mudança de mentalidade, da superação do individualismo e do consumismo, da adoção de um estilo de vida à moda franciscana, inspirado em Francisco de Assis, Padre Francisco Azevedo, e motivado por Francisco de Roma. É importante a gente levar em consideração essa necessidade de uma nova mentalidade e de novos hábitos, até porque o planeta não suporta, o planeta não aguenta, a Mãe Terra não suporta. Bom, e continua, São João Crisóstomo, que foi conhecido orador, patriarca de Constantinopla, um grande defensor dos pobres ao longo do seu ministério, dizia: não me digas que é impossível cuidar dos outros. Se sois cristãos, o impossível é que não cuideis. Não me digas
que é impossível cuidar dos outros. Se sois cristãos, o impossível é que não cuideis. Ser cristão vai para além da nossa experiência cultural, da nossa experiência celebrada. Toda essa é louvável, sem sombra de dúvida, mas ela dialoga diretamente com uma ética, com um estilo de vida, com um compromisso com o mundo dos pobres. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não se pode esquecer de modo algum dos pobres. A fome, sem sombra de dúvida, é um fenômeno de natureza biológica, nós sabemos disso, mas nós nos preocupamos com os dados que aparecem relativos à chamada insegurança alimentar. Nós vamos ter um quadro no qual, por exemplo, logo no cenário da pandemia do Covid-19, onde se aprofundaram as distâncias entre as classes sociais, no ano de 2022, no mês de abril, 58,1% dos domicílios brasileiros conviviam com algum tipo de insegurança alimentar. 58,1% em abril de 2022 convivia com algum tipo de insegurança alimentar. Bom, além disso, nós vamos ver o tempo todo uma grande multidão. Nós recordávamos, o deputado Luciano colocava para a gente da quantidade de pessoas que nós temos hoje aos milhões no Brasil passando privações, vivendo a experiência de fome, num país que exporta, num país que produz, num país que tem alimento, porém não chega à mesa de todos. É uma multidão que passa fome, que é privada dos meios para ter dignidade e estão expostos à insegurança alimentar e nutricional. As causas do escândalo da fome do Brasil são inúmeras. A primeira delas que aparece no texto base da campanha da fraternidade é a questão da estrutura fundiária injusta. Nós ainda temos terras potencialmente produtivas que não produzem absolutamente nada, concentradas nas mãos de algumas pessoas. Essa é uma questão para ser encarada. Depois, nós temos, inclusive na Paraíba, nós temos um histórico relativo à questão das terras. Padre Adelino acompanhou bastante essas questões, o Frei Anastácio, o Padre Luiz Couto. Nós temos nomes que trabalharam diretamente ao longo dessas experiências, o próprio Luciano também. Então, nós temos uma série de situações em que, na Paraíba, a questão da terra foi sendo trabalhada ao longo das décadas de 70, 80, 90, para tentar reduzir essa concentração e a falta de produção nesses lugares. Temos um outro problema que o texto base também assinala, que é a desvalorização da chamada agricultura familiar. O deputado Chior colocava um pouco disso, né? Nós temos, por vezes, o pequeno produtor que não é contemplado nas políticas públicas, no que diz respeito à venda dos seus produtos, dos itens que eles são colocados, que são postos. E juntando-se a isso, nós temos o grave problema do sucateamento que houve com relação à CLT. Nós temos os direitos trabalhistas que sofreram graves ameaças nos últimos anos, não é? E alguns desses direitos simplesmente desapareceram. Aquilo que foi conquista dos anos 40, vejam que coisa mais estranha, aquilo que foi conquista dos anos 40 e depois foram fortalecidos nos anos 80, no final dos anos 80, depois de muita luta, depois de muita dedicação, de muito envolvimento, desapareceu. Passa por uma reforma e esses direitos são suprimidos. Esses direitos são suprimidos. Então, esta é uma questão que deve ser encarada e levada muito a sério. Juntando-se a isso, nós temos um outro problema de natureza hídrica. Nosso estado, não é, em alguns municípios, padece com drama hídrico. Alguns bairros em João Pessoa, em muitos momentos também. Então, vejam que nós temos ainda muito para aproveitar a questão dos recursos que são dispostos no nosso mesmo estado. O Papa Francisco vai
retomar a bela imagem do texto da multiplicação dos pães, da partilha destes pães, com o desejo de deixar muito claro para todos que a fome é algo a ser combatido e o próprio Jesus é quem inicia esta jornada. De apenas 5 pães e 2 peixes, ele é capaz de alimentar uma multidão e ainda sobram 12 cestos. Hoje, nós temos 12 cestos, nós temos muito mais do que isso. E nós não conseguimos alimentar as multidões. Quem dera que, como nos lembra nosso querido Zé Vicente, as nossas mesas já estivessem cheias de pão e não vazias. E não vazias. A partilha deve ser, portanto, o paradigma que ilumina a vida de todos nós. Resolver. Porque, claro, sem sombra de dúvida, estamos aqui para discutir políticas públicas, mas como nos recordava Betinho, nos anos 80, quem tem fome tem pressa. Não há o que esperar. O texto da campanha da fraternidade retoma o pensamento de Betinho e diz: quem tem fome tem pressa. Nós agimos em várias frentes. Em alguns momentos será uma prática assistencial para combater e deixar vivo aquele nosso irmão que padece pela falta de nutrientes, de alimento. Então, vejam que de fato nós temos essa preocupação. O texto base também retoma a necessidade de refletir sobre uma economia solidária, uma economia de comunhão e a chamada economia de Francisco e Clara. Uma economia que não visa apenas o lucro, mas que trata a todos como irmãos, que trata a todos com dignidade e com respeito. O texto base da campanha também vai levar em consideração que a experiência de fome do Brasil bate a porta de 33 milhões de brasileiros. E a região mais assolada pelo drama da fome é a região Nordeste e a região Norte. Nós, que produzimos tanto, ainda temos dificuldades em saciar a fome daqueles que fazem parte das nossas regiões, Nordeste e Norte. A fome, ela está vinculada ao desemprego, ela está vinculada à desigualdade, e as pessoas negras são aquelas que são mais afetadas pelo drama da insegurança alimentar. Basta visitar as nossas periferias, visitar os nossos bairros, visitar as nossas comunidades e perceber que é exatamente lá na margem que as pessoas padecem, que as pessoas sofrem com o drama da insegurança alimentar. Juntando-se a isso, o texto da campanha da fraternidade também reflete sobre as causas da fome e vai deixar muito claro que ainda existe um discurso entre nós de aporofobia, de ódio aos pobres. E é interessante que às vezes são aqueles que se julgam verdadeiros cristãos. Uma verdadeira aversão aos pobres. Um discurso xenofóbico, um discurso de rejeição a quem é de outras experiências, no nosso estado, por exemplo, em outras regiões, pode ser vítima de xenofobia. Quantas polêmicas não aconteceram do último ano para cá, envolvendo a Paraíba? E o outro drama é a questão da moradia. Quais são as consequências diretas da fome? Bom, nós temos desde o adoecimento generalizado, nós temos o consumo de alimentos ultraprocessados, o déficit cognitivo, nós temos a desestruturação familiar. Não há como ser feliz se está com fome, não é? E aí, claro, o texto da campanha da fraternidade vai nos fazer um convite. Confrontar a nossa vida com uma inspiração que é Jesus para saciar a fome de todas as pessoas. Na tradição do Antigo Testamento já se fica muito claro que Deus sacia a fome do povo. Hoje, ele conta conosco. Hoje, ele conta com cada um de nós para saciar a fome dos nossos irmãos. Não esperemos que vai cair do céu. Não vai cair. Nós é que iremos oferecer o que comer para quem passa por alguma privação, por alguma dificuldade. Há testemunhos que dizem respeito ao combate à fome. Alguns
que já foram notabilizados aqui na apresentação do deputado Luciano, do deputado Chió, mas temos também aquele trabalho feito de formiguinha por algumas instituições e organismos. Aqui, por exemplo, na nossa arquidiocese, um trabalho bastante interessante desenvolvido pela ASA, Ação Social Arquidiocesana, sob a coordenação de Dom Délcio e também do Padre Egídio, que se dedica dioturnamente a esta causa. São várias frentes no que diz respeito ao trabalho social desempenhado por essa arquidiocese, sem falar de outros organismos, movimentos, congregações, novas comunidades e também de outras igrejas, por que não? De outras denominações religiosas com esse desejo de transformar a realidade. No que diz respeito ao agir, o texto base nos dá algumas orientações. Dentre elas, ele apresenta uma preocupação para qualquer pessoa, no âmbito individual, o jejum sendo convertido como alimento para outras pessoas, a partilha na família, na escola, no trabalho, todas essas são iniciativas individuais, propostas de ação comunitária, eclesial, as igrejas, muitas paróquias em João Pessoa fazem campanhas todos os meses para saciar a fome de algumas famílias. E, por fim, propostas de ação política, social política, com base na sociedade civil e com essa casa. Esta preocupação que o deputado Luciano vem mencionando, que é exatamente, primeiro, despertar, sensibilizar para o drama da fome, nos tornarmos sensíveis, cuidadosos. Com isso, a gente precisa de criar audiências públicas, momentos de reflexão como esse, frentes parlamentares com essa preocupação para reduzir o drama da fome em nosso estado. Juntando-se a isso tudo, a gente pode dizer que há muitos desafios para serem superados no que diz respeito ao drama da fome em nosso estado, em nosso Nordeste, mas eu queria dizer que, em meio a tudo isso, resta-nos sempre uma palavra de esperança, de nos aproximarmos, sobretudo, dos mais sofridos, dos mais pobres, e não apenas levarmos o pão da palavra, uma palavra de conforto, mas levarmos o pão material. É necessário sempre recordar que pessoas que padecem com o drama da fome precisam ser nutridas e alimentadas. Que a mesa tão grande e vazia de amor e de paz seja repleta de pão e que haja pão em todas as mesas, como dizia nosso amigo Zé Vicente, e que todo homem, toda mulher de boa vontade, saciado por este pão material, possa ter fome e sede de justiça. Seremos bem-aventurados somente, e tão somente, se tivermos sede e fome de justiça. Deus abençoe a todos. Passo a palavra agora a José Vicente, cantor e compositor, e em seguida ao vigário-geral, o padre Luiz Júnior. Duas falas importantes. Muito boa tarde, meus irmãos de fé, representando a Arquidiocese de João Pessoa, ao querido Jefferson Jovem, que me convidou para esse momento nesta Assembleia Legislativa da Paraíba. Você que é da Diocese querida de Guarabira, eu agradeço. Saúdo a você, deputado Luciano Cartacho, e a você, deputado Chió, por possibilitar no Parlamento da Paraíba esse momento tão importante e me possibilitar como cristão e como cidadão, mas também como poeta, cantor, marcar presença num momento como esse. E marcar presença com você, meu irmão Diácono Vanderlan, que deu tão bem a sua mensagem para tocar no nosso coração, né? E dizer para nós que tudo isso, toda esta campanha
ela está enraizada em todo um longo processo para somar nas grandes causas. Existe uma causa maior, meus companheiros, meus irmãos e irmãs, do que saciar a fome? Você fez referência, nosso diácono, à música Pão em Todas as Mesas. Essa é a minha primeira composição em 1985, na segunda campanha da fraternidade, quando tratava da questão da fome, já era a segunda, a primeira foi em 75, e o lema era Pão para quem tem fome. E deixa eu mostrar a vocês, acho que no telão aí da Assembleia vocês conseguirão visualizar, conseguirão, esse estandarte que está aqui atrás de mim, na casa mãe onde eu nasci, aqui do sertão de Oroz, no Ceará. É um pequeno estandarte com 4 rostos de nossos pastores profetas que marcaram e que estão na origem também da campanha da fraternidade, que é o Helder Câmara, o Luciano Mendes de Almeida, o velho querido José Maria Pires, que foi arcebispo desta igreja paraibana, da arquidiocese, e no cantinho outro paraibano, que foi quem me inspirou o pão em todas as mesas, não é? E que creio que vale a pena, já que é um cantor que fala, pegar o companheiro violão, tocar no coração de vocês, repetindo a primeira parte daquela canção, desse canto. A mesa tão grande e vazia de amor e de paz, aonde ao luxo de alguns alegria não há. Jamais a mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar, aleluia. A festa haverá e o povo a cantar, aleluia. E eu fico muito feliz de ter tido essa canção como lema do último Congresso Eucarístico Nacional, realizado agora no final do ano passado, na Arquidiocese de Olinda e Recife. E agora com vocês, nesta Assembleia Legislativa, fazendo esta parceria de um tema que, ao mesmo tempo, cristão e cidadão do nosso país, eu lembro a vocês que também recebi um outro símbolo importantíssimo, que foi 3 quilos de arroz da terra nesses dias, vindo de Patos, na Paraíba, pelo meu amigo Maninho, aqui do Icó. Nós estamos pertinho do Icó, trazendo essa produção maravilhosa, que é muito especial do chão paraibano. Assim como meu pai, que veio do sertão de Catolé do Rocha, da Serra da Timbaúba, com toda a família em 1947, e trouxe junto as sementes que a gente cultivava aqui, do arroz vermelho da terra, que feito com aquele leite e aquela carne assada no final do dia, como se fosse um manjar que sacia a fome, que alivia a fome. Eu não sei porquê, mas a fome, como a saudade, a gente não mata, a gente vai aliviando, e por isso que precisa ser política permanente, atitude permanente, ação permanente, para ela não voltar, né? E me lembro da minha família querida paraibana, que me fez ser, de certa forma, também um paraibano, com toda a honra, com todo o meu coração. E dizer para vocês que neste ano também, dai-lhes vós mesmo de comer, nesse lema, eu recebi um poema de um mineiro chamado Padre Zé Antônio, como todos vocês, presbíteros, meus irmãos que estão aí representando essa igreja da Paraíba,
que é um poeta maravilhoso, e mandou esse poema que eu vi ao me levantar à noite e olhar no celular, dá-lhes vós mesmo de comer. Então, pedi às Paulinas, perguntei, a Comep, as Paulinas resolveram gravar, e a gente gravou como uma alegria, como um ritmo nosso, nordestino, um shot para somar neste hino da campanha e na causa da campanha da Fraternidade 2023. Fico muito feliz, vocês podem ter acesso em todas as redes, nas plataformas, e está chegando a muitos corações para somar. E o refrão e a parte principal deste poema diz o seguinte: lá estava a multidão faminta e triste, comprar pães, mandar embora, o que fazer? Porém soa forte e firme a voz de Cristo, dai-lhes vós mesmo de comer. É cruel a fome, é triste, é desumana. Povo algum deve deixar acontecer. A fartura, falta o amor que nos irmana. Dai-lhes vós mesmo de comer. E o refrãozinho, que eu creio que alguns de vocês vão até balbuciar comigo, é assim: não há fome e ao desperdício, não há miséria e a ambição. Fome sim, mas de justiça, de partilha e comunhão. Fome sim, mas de justiça, de beleza e comunhão. Vale a pena conhecer o poema e saber que vocês têm aqui um irmão, um companheiro, um poeta à disposição para somar com vocês neste momento e sempre, quando se tratar da alegria de saciar a fome da população paraibana, nordestina e brasileira. Um grande abraço, gratidão e meus cumprimentos, mais uma vez, a vocês, os dois deputados que estão promovendo esse momento, essa assembleia, e promovendo em vocês da Arquidiocese e de todos nós cristãos essa campanha, sem esquecer a campanha que será feita nesse domingo, dessa Páscoa, dessa abertura da Semana Santa, para a grande colaboração de todos nós, financeiramente, com a solidariedade para somar nos grandes projetos dignos da nossa igreja, da CNBB no Brasil. Grande abraço, gratidão. Passo a palavra ao padre Luiz Júnior, que vai, de forma brilhante, tenho certeza, encerrar essa sessão. Olha a responsabilidade. E, em seguida, a gente vai ter a apresentação final do coral da Arquidiocese para cantar Eis o Tempo da Conversão. Então, minha saudação a todos, deputado Luciano, nossa gratidão pela propositura desta sessão, em homenagem à Tratada da Campanha da Fraternidade, deputado Chiodi, mais membros da mesa, irmãos sacerdotes, padre Francisco, padre Adelino, padre Romualdo, querido irmão, padre Carlos Maurício, diácono Jader, leigos, leigas, representantes das novas comunidades, os servidores desta casa, que nos recebem com tanta alegria, os seminaristas representando o seminário, o futuro da igreja, os futuros padres da igreja que aqui estão. Então, a vantagem de falar por último é que, principalmente quando grandes oradores já falaram, é que já foi dito tudo, né? Mas, mesmo assim, tendo sido dito tudo, a mim me resta agradecer. Em nome de Dom Delson, e não só em nome de Dom Delson, em nome de toda a Arquidiocese. É um espaço que, de fato, a gente precisa estar presente para refletir sobre temas que são temas tão caros à sociedade como o tema da campanha da fraternidade. E o diácono Vanderlan, de maneira tão bonita e sintética, ele nos apresentou o texto base da campanha da fraternidade, as intuições do texto base. Então,
a CNBB, como ele mesmo falou, já desde a década de 60, que a cada ano, no tempo da quaresma, mas é um tema que não se esgota na quaresma, em face da sua amplitude, nos apresenta temas para a nossa reflexão. Porque a conversão, e a gente fala tanto de conversão durante a quaresma, a conversão não é somente individual, pessoal. A sociedade também precisa converter-se, né? O evangelho deve iluminar a vida da sociedade, porque não existe nenhuma realidade humana que não possa e não deva ser alcançado pela palavra de Deus, pelo evangelho. Quero também saudar o Zé Vicente, de quem sou fã, viu, Zé? Vendo você, lembrei-me da querida Diocese de Crateús, Dom Fragoso, Irmã Ana, e uma diocese que, no tempo de Dom José Maria Pires, havia um projeto de dioceses irmãs, e nós tínhamos essa parceria muito bonita, Dom Fragoso e Dom José Maria Pires, com a Diocese de Crateús, e você faz parte dessa história, muito bom vê-lo e ouvi-lo nesta sessão. Mas é interessante, Luciano, deputado Chior, que esses temas ligados a questões sociais apresentados pela CNBB deve despertar mesmo esta reflexão, porque a CNBB já tratou em algumas campanhas da fraternidade sobre a questão da Amazônia, sobre a questão indígena, sobre a questão da educação no ano passado. Então, são temas latentes que a gente deve se debruçar sobre eles, não somente durante a quaresma, porque os bispos do Brasil, a Igreja do Brasil, tem esta preocupação, né? A gente não pode dispensar e desassociar a nossa espiritualidade, o nosso cristianismo, o nosso ser cristãos, com a realidade social. Não podemos ser cristãos alheios, despercebidos do sofrimento dos irmãos. É nos irmãos, nos que sofrem, nos famintos, nos presos, que a gente vê o próprio Cristo, que precisa ser alcançado pela nossa solidariedade. Então, que esta sessão seja somente o pontapé inicial, como o próprio deputado Luciano falou, quem sabe a instalação desta comissão parlamentar, desta frente parlamentar, para levar adiante este tema, que não é um tema de propriedade da Igreja Católica, pelo amor de Deus. A campanha da fraternidade não apresenta temas de propriedade de religião nenhuma. São temas que vão além dos limites das religiões, porque o estômago vazio, a fome, alcança a todos, inclusive quem não crê, inclusive quem não tem fé. E precisam ser alcançados pelo amor, pela misericórdia de Deus, pela Igreja, a Igreja Católica e todas as denominações religiosas que se sensibilizam com o sofrimento, com o drama humano, de maneira muito particular esse ano, com o drama da fome. Então, fraternidade e fome é o tema, em nome de Dom Delson, em nome da Arquidiocese, da própria CNBB, que é quem a cada ano nos motiva nesta grande campanha nacional. A nossa gratidão a esta casa, que é a Casa do Povo da Paraíba. Aqui não somente a Arquidiocese, mas também a Diocese de Guarabira, a Diocese de Campina Grande, a Diocese de Patos, a Diocese de Cajazeiras, tem aqui, nesta tarde, o seu espaço para refletir sobre a campanha da fraternidade, que é da Igreja, é do Brasil, mas são temas que vão além dos limites, das fronteiras de qualquer religião. Quero também lembrar, e foi dito pelo Zé Vicente, que no domingo de Ramos é feita uma coleta nacional. Toda a coleta feita nas igrejas do Brasil, elas são direcionadas pela CNBB, por um fundo nacional da CNBB, para ações ligadas diretamente ao tema da campanha da fraternidade. Então, essa coleta nacional, ela é direcionada com esta finalidade, e aqui na Arquidiocese, a parte que cabe à Arquidiocese será direcionada para a questão dos povos Yanomamis, né? Já foi definido isso pelo nosso Conselho Presbiteral, pelo senhor arcebispo, que a parte que cabe à Arquidiocese será direcionada à questão dos povos Yanomamis, que nos sensibilizou tanto e deve nos sensibilizar de fato. Então, muito obrigado a esta casa, deputado Chior, deputado Luciano, que Deus os abençoe, vamos levar adiante, que não termine aqui, é uma reflexão que vai além da quaresma, vai além da campanha da fraternidade, vai além de qualquer denominação religiosa, porque a fome é um flagelo, é uma dor que deve nos envergonhar, como falou o diácono Vanderlan,
Realmente não podemos ficar tranquilos sabendo que tem irmãos nossos que não têm o que comer e que têm fome, têm pressa. Também quero saudar a secretária Dilma, amiga querida, viu? Muito bom reencontrá-la. Muito obrigado. Obrigado a esta casa, obrigado a todos vocês, aos padres, aos leigos, a todos que vieram participar desta sessão. Obrigado. Convido o coral para a apresentação final. Foi. O tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andamos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. O tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Quero finalizar agradecendo a presença de todos, dizer que foi uma sessão abençoada, não tenho dúvida disso, e vamos juntos, de forma fraterna, combater a fome e a miséria nesse país. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.